Você já teve a sensação incômoda de que alguém estava manipulando uma situação, um relacionamento ou até um grupo inteiro, sem nunca precisar levantar a voz, sem fazer ameaças explícitas e sem deixar rastros óbvios? Como se existisse uma força invisível puxando fios que ninguém consegue ver, mas que todos sentem. Muitos chamam isso de carisma, outros de sorte, alguns de destino. A verdade é bem mais fria, calculada e antiga do que gostaríamos de admitir. Existe um nível de poder que não se anuncia com discursos inflamados, não se impõe com força bruta e não precisa de plateia para funcionar. Ele age nas entrelinhas, nos silêncios bem cronometrados, nas ausências estratégicas e nas fraquezas aparentemente inofensivas. É um tipo de dominação refinada, quase invisível, que Maquiavel compreendia melhor do que a maioria dos homens modernos. Embora ele não tenha escrito essas regras de forma literal, elas representam o espírito mais puro e mais perigoso do que ele defendia. O poder real não pertence a quem aparece mais, mas a quem entende como as engrenagens invisíveis do mundo realmente giram quando ninguém está prestando atenção. A primeira regra é a arte de se tornar invisível. Num mundo obcecado por visibilidade, likes, exposição e validação constante, aquele que consegue permanecer fora do radar detém uma vantagem brutal e duradoura. O invisível não luta por holofotes. Ele não precisa ser o mais carismático, o mais eloquente ou o mais imponente da sala. Ele simplesmente observa, mapeia desejos, medos, fraquezas e motivações de cada pessoa ao seu redor. Enquanto os outros se esgotam tentando ser vistos, ele estuda em silêncio. Enquanto todos falam, ele escuta. E quando o momento chega, ele age com precisão cirúrgica, muitas vezes sem que ninguém consiga conectar sua mão ao resultado final. Ser invisível não significa desaparecer. Significa estar presente de forma tão sutil e estratégica que as pessoas sentem sua influência sem nunca conseguir identificar sua origem. A segunda regra é dominar o cenário, e não as pessoas diretamente. Este talvez seja o princípio mais poderoso e menos compreendido de todos. A maioria das pessoas tenta mudar os outros através de argumentos lógicos, pressão emocional ou confrontos abertos. O verdadeiro estrategista maquiavélico entende que é muito mais eficaz alterar o contexto onde essas pessoas se movem. Ele modifica o ambiente, a quantidade e qualidade das informações disponíveis, o timing das situações, as alianças sutis e até a atmosfera emocional do grupo. Quando o cenário muda, as pessoas se adaptam automaticamente, muitas vezes acreditando que as decisões foram tomadas por livre e espontânea vontade. Não é necessário convencer ninguém com palavras bonitas. Basta reposicionar as peças do tabuleiro com paciência até que a única jogada lógica, natural e inevitável seja exatamente aquela que você planejou desde o início. Quem controla o cenário controla a percepção da realidade. A terceira regra é a força da fraqueza estratégica. Nada desarma mais um adversário do que você se apresentar como vulnerável, ferido ou inferior no momento preciso. Quando você parece fraco, o ego do outro se infla de forma previsível. Ele baixa a guarda, sente-se superior, relaxa e começa a revelar seus padrões, suas inseguranças, suas verdadeiras intenções e até seus planos. Enquanto ele se exibe e saboreia a suposta vitória, você observa, coleta informações valiosas e prepara o terreno para o movimento seguinte. Essa fraqueza não é real. É um teatro calculado, uma performance onde você interpreta o papel de presa enquanto, na realidade, é o caçador paciente que espera o instante perfeito. A raposa que manca atrai menos atenção do leão, até o momento em que morde com precisão letal. A quarta regra é o poder devastador do silêncio intencional. Num mundo saturado de ruído, opiniões instantâneas e reações emocionais compulsivas, aquele que aprende a calar com propósito e inteligência possui uma arma quase imbatível. O silêncio bem usado não é passividade nem derrota. É uma resposta carregada de significado e tensão. Ele gera dúvida, ansiedade, paranoia e questionamentos internos profundos na outra pessoa.
Faz com que ela preencha os espaços vazios com seus próprios medos, inseguranças e projeções mais sombrias. Reagir é humano, previsível e comum. Não reagir no momento exato, mantendo uma calma quase sobrenatural, desestabiliza o outro de forma profunda. O silêncio transforma você em algo ilegível. E o ilegível sempre inspira temor, porque não pode ser antecipado, controlado ou facilmente combatido. A quinta e mais importante de todas as regras é o domínio absoluto sobre si mesmo. Você pode aprender todas as técnicas de manipulação, dominar cenários, usar o silêncio, fingir fraqueza e permanecer invisível, mas se ainda for escravo das suas emoções, das suas reações impulsivas, do seu ego ferido, do medo de rejeição ou da necessidade desesperada de ser compreendido e vingado, você continuará sendo facilmente manipulado por qualquer um que entenda esses gatilhos. O verdadeiro mestre não é aquele que controla os outros com maestria. É aquele que primeiro conquistou o controle interno total. Quem não precisa provar seu valor o tempo todo, quem não reage a provocações baratas, quem não sangra em público para defender sua imagem, torna-se praticamente intocável. Dominar a si mesmo é a base de todo poder duradouro e autêntico. Porque quando você não pode mais ser tirado do seu centro emocional, ninguém mais consegue te usar como peça involuntária no tabuleiro alheio. Essas 5 regras não foram criadas para transformar você numa pessoa cruel, sem ética ou manipuladora sem limites. Elas foram reveladas para que você finalmente entenda como o jogo de poder realmente funciona nas sombras da vida humana, tanto para se proteger de quem as usa contra você quanto, se for sua escolha consciente, para começar a jogá-las com mais consciência e estratégia. O mundo não pertence aos mais barulhentos, aos mais agressivos ou àqueles que mais se exibem nas redes sociais. Ele pertence cada vez mais àqueles que aprenderam a operar em silêncio, com paciência cirúrgica, precisão emocional e um profundo domínio sobre si mesmos. Agora que você conhece essas regras, não pode mais fingir ignorância. A pergunta que realmente importa não é se você vai usá-las ou não. A pergunta que fica ecoando dentro de você é muito mais incômoda. Você vai continuar sendo controlado por elas, ou finalmente vai aprender a movê-las a seu favor? O tabuleiro está aí. A escolha de como jogar sempre foi sua.